Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos à disciplina de Educação e Processos Não Escolares. Eu sou a professora Eliane Luiza e, em parceria com a professora Palmira Bernardino, nós planejamos e desenvolvemos as atividades que serão desenvolvidas aqui. Olá, tudo bem com vocês? Então, vou começar conversando com vocês sobre o aspecto legal para a atuação em espaços não escolares. Nós precisamos entender que nós estamos resguardados para fazer essa atuação. A LDB 9394/96, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que atualmente está em vigor, ela engloba processos formativos que ocorrem em outros espaços, além do processo de escolarização formal, estabelecido no artigo 1º, que preconiza que a educação abrange os processos formativos que podem se desenvolver ou se desenvolvem na família, nas comunidades, na convivência humana, no trabalho, em instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil, nas manifestações culturais, ou seja, os processos organizativos da sociedade civil traduzem a possibilidade do conhecimento ser adquirido em outros espaços, traduzidos em espaços formais de educação. É importante ter a compreensão que a educação ela não é só um processo formal, mas ela também pode acontecer de forma informal e não formal. E para isso, nós vamos conversar hoje. Eu e a professora Luiza vamos fazer esse bate-papo com vocês, para que vocês tenham essa compreensão desses espaços, para depois compreender como atuar no espaço da educação não formal ou o espaço não educativo. Essa parte que a Palmira colocou é de extrema importância, porque a gente precisa, de fato, conhecer o que diz a lei a respeito para a gente se resguardar nessa atuação. Então, é de extrema importância que a gente a todo momento esteja retomando, né, a fundamentação legal da disciplina que está no artigo 1º da LDB. Então, nosso objetivo aqui é discutir sobre esse tipo de educação, que é a educação formal, informal e não formal. Vamos começar falando sobre a educação formal. A educação formal é aquela que acontece em espaços como escola e universidades, e ela tem um direcionamento. Esse direcionamento vem, no nosso caso, do nosso país, pelo Ministério da Educação, através das diretrizes curriculares nacionais ou a LDB, que a LDB tanto garante o ensino ou direciona o ensino da educação nas escolas, educação básica e também no ensino superior. Então, a educação formal é uma modalidade de educação que associamos às escolas, universidades, consideradas instituições tradicionais de ensino. Tudo bem? Vamos ver então agora o que é educação informal. A educação informal é um termo atribuído à educação desenvolvida fora dos estabelecimentos de ensino, ou que ocorre sem planejamento. Então, geralmente, é um tipo de educação que geralmente transcorre em espaços de atividades culturais, com a família, amigos ou grupos de interesse comum. Não é, Paula? Luiza, então, quando nós vamos ao teatro, nós estamos, então, praticando educação informal. Isso. Os conhecimentos que a gente adquire ao ver uma peça de teatro é um conhecimento da educação informal. O exemplo da educação de trânsito, quando você não aprende dentro da escola, mas com a sua família, por exemplo, como atravessar uma rua, os sinais, é uma educação informal? É uma educação informal. Da mesma forma que quando você vai ao parque, caminha pelo parque e você se depara com placas instrutivas, não jogue lixo, né? Então, tudo isso é uma forma de educação informal, são modelos de educação informal. Quando você convive com a família ali, aqueles conceitos básicos da família, de como se comportar em determinado espaço, de como comer num ambiente
Entendeu? Tudo isso aí, Palmira, são características da educação informal. É interessante também a gente compreender como a família tem um papel importante, então, na educação informal, porque ela é fundamental para a nossa vida. Porque quando nós observamos que a família, ela pode construir todos esses conceitos, ou ela pode garantir também valores e condutas, né, atitudes diante de situações diferentes da vida, como você disse, como se comportar em determinada situação, como agir no momento onde estiver com as pessoas. Então, existe todo um código de valores, né, que a família também está contribuindo para a educação informal. E é justamente nesse ponto, Palmira, que a gente fala muito assim, que a família tem uma grande responsabilidade. Porque a gente só consegue fazer, ou então só conseguiria fazer uma boa educação formal dentro da instituição, tendo também essa parceria, que a gente chama, né, essa parceria da família, trabalhando bem essa questão da educação informal. Muito bom. É bom também a gente compreender que a educação informal, não existe um aspecto legal que direciona ou uma diretriz para a educação informal, porque tanto a educação formal como a não formal, a Lei de Diretrizes e Bases, ela acaba contribuindo para esse direcionamento. Mas a educação informal, ela não tem uma diretriz de uma legislação ou de um currículo, né? Um currículo determinado por um Ministério da Educação ou por uma Secretaria Municipal ou Estadual de Educação. Mas então, podemos falar da educação não formal? Vamos falar um pouquinho da educação não formal? A educação não formal é aquela que apreende o mundo da vida. Parece Paulo Freire, não parece, gente? Mas é um artigo que eu peguei, falava um pouco sobre a educação não formal na perspectiva de Paulo Freire mesmo. E essa educação, ela não se submete a nenhuma regulamentação e órgãos educacionais. Eu disse que a educação informal também não está submetida a isso. Mas vocês vão entender um pouquinho que, por exemplo, quando nós vamos ao planetário, a observatórios, a museus e zoológicos, guiados por uma atividade extraclasse, nós estamos fazendo educação não formal, sim? Sim, nós estamos fazendo a educação não formal. Então, a educação não formal pode ser, então, está atrelada à educação formal e ela é também um desdobramento das atividades escolares. Isso, a escola, Palmira, utiliza muito os espaços não formais, como museus, por exemplo, aqui, por exemplo, em Goiás, nós usamos muito a cidade de Goiás para trabalhar com projetos, né? Entendi. Utilizamos o planetário, né? Muito então, legal. São projetos de extensão para ampliar a aprendizagem, né, dos conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Em sala de aula. Aí você deve estar perguntando, mas o que compreender sobre educação formal, não formal e informal tem a ver com educação e processos não escolares? Vocês precisam compreender como está esses espaços e em como vocês vão atuar neles. Então, por exemplo, planetários podem absorver esse profissional da educação não formal. Museus também, nós precisamos ter profissionais da área da educação atuando em museus, em zoológicos, que é o exemplo, por exemplo, da educação não formal. Mas quais as possibilidades de atuação em espaços não escolares? Vamos retomar a nossa conversa? Luísa, eu queria ouvir você. Hospitais, empresas, ONGs, a mídia e a rua são espaços onde um profissional docente pode atuar. Você pode citar um exemplo para a gente? Por exemplo, o profissional da área de ciência, né, da computação, ele pode atuar em vários setores desses espaços que a Palmira mencionou. Por exemplo, particularmente eu tive uma experiência, né, que eu também sou da área de tecnologia, e eu trabalhei num projeto, né, de crianças, um projeto social de crianças que são assistidas pelo Conselho Tutelar,
E lá eu ministrei aulas, né, para os alunos de informática. Então foi muito importante o meu conhecimento como docente, porque eu pude investigar, fazer um planejamento bem pontual. Eu pude investigar quem era aquela clientela, qual a condição de vulnerabilidade daquela clientela e a partir, né, daquilo ali fazer um planejamento que pudesse atender. Se eu não tivesse o conhecimento enquanto docente de como realizar um planejamento, né, de como gerir a sala de aula ali, talvez eu não tivesse obtido sucesso, né? Então a gente observa muito que o profissional que pode atuar nessas áreas, tanto numa ONG como no museu, desde que ele tenha um conhecimento pedagógico, que ele tenha um conhecimento, que ele seja formado como professor, ele vai ter condições de atuar com maior êxito nesses lugares, isso mesmo. Já que a professora Luísa trouxe esse exemplo, eu quero trazer para vocês outro exemplo. Eu já estou na educação à distância desde 97 e participo de alguns eventos nacionais, por exemplo, a ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Ela, anualmente, ela oferece eventos para formação de docentes que estão envolvidos na área de educação à distância. E nesses congressos, nós percebemos a quantidade de profissionais que estão atuando na educação à distância e que não são de espaço formal de educação, escolas ou universidades. Eu vou trazer um exemplo para vocês, o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que tem uma atuação muito grande de docentes dentro dele, para a formação profissional. Hospitais também levam seus funcionários para a formação, porque eles querem estender ações educativas dentro desse espaço. E, enfim, é um espaço que a gente percebe que, com o avanço das tecnologias, ele está crescendo e que certamente você vai conseguir atuar em um deles, caso você não queira atuar dentro da escola. É uma possibilidade, né? Isso. Então, assim, juntamente com os outros componentes curriculares, então, quando você pensar nessa atuação no espaço não escolar, você vai lembrar que você tem toda uma bagagem que você adquiriu com a didática, que você adquiriu na gestão, que você adquiriu no planejamento, nos conhecimentos dos softwares, né, que foram trabalhados, dos programas e das demais disciplinas. Então, todos os componentes curriculares vão te dar embasamento, condições para que você atue tanto no espaço escolar como no espaço não escolar. Então, esse é o diferencial e essa é uma oportunidade, né? É uma abertura que a Lei de Diretrizes Básicas trouxe, que fortaleceu muito a atuação e que vem ampliando a visão, né, dos acadêmicos. Então, podemos fechar agora, professora, a nossa videoaula? Eu quero agradecer a vocês, obrigada por esse momento que estamos juntos aqui, aprendendo juntos. Eu também gostaria de agradecer e dizer assim, que esse momento é um momento de troca, que vocês retomem depois esse conteúdo, que vocês leiam novamente, que vocês compreendam de fato o que é a educação formal, a não formal e a informal. É muito importante.